Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre em vossos corações. Hoje, dia 30 de junho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos apresenta para reflexão, na primeira leitura, o livro do Gênesis, capítulo 21, versículos 5 e de 8 a 20. A casa, a família, meus irmãos, se enche de alegria porque finalmente nasceu Isaque. Isaque, o filho da promessa, de quem se espera que dê origem a um grande, incontável número de descendentes. Meus irmãos, Isaque significa Deus sorri, ou ainda, Deus é favorável, Deus é benéfico. Uma lição que o Gênesis nos ensina é que Deus espera de todos nós, da nossa parte, a abertura do coração para compreendermos a ação e a vontade de Deus em nossas vidas. Devemos, então, como ele, e também com o exemplo de Abraão, sabermos, mirando a figura de Isaque e de Ismael, acolhermos todas as pessoas, sejam livres os escravos, quer seja no plano material ou espiritual, em que elas se encontram e que elas vivem. Ismael significa Deus ouve. Ismael significa Deus ouve. A palavra de Deus, meus irmãos, sempre nos revela a mais pura intenção de Deus em nosso favor, para o nosso bem, mostrando-nos que está sempre atento. Portanto, muita atenção nisso que eu vou falar. Nós temos um Deus que nos escuta. Temos um Deus que nos escuta, nos acolhe e nos reconforta. Portanto, aprendamos que nenhum sofrimento humano, nenhum choro deixa Deus indiferente. E a resposta dele aos nossos apelos é a de levantar-nos, colocar-nos de pé, predispondo-nos a caminhar, trilhando nos seus passos. Nos passos do teu Filho Jesus, caminho, verdade e vida. Nosso salmo responsorial é o Salmo 34. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetindo, este infeliz gritou a Deus e foi ouvindo. E com a certeza de que somos ouvidos por Deus, ouçamos agora atentamente o Evangelho, segundo a catequese de Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que fosse embora.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus ainda é o mais forte e continua a sua luta contra o mal. Nessa tarefa, nos convida a estarmos sempre ao lado dele, estarmos sempre com ele, lutando contra o mal que está dentro de nós e também que está no mal, o mal que está no mundo. Esse mal explícito ou não, na figura do diabo. Este que nós sabemos que existe, mas temos também, infelizmente, nós temos a consciência da nossa pouca força para combatê-lo. Meus irmãos, será que mesmo ocasionalmente, também nós não somos como os dois homens gadarenos que se sentem incomodados pela presença de Jesus e parecem não querer que ele os cure dos seus males? Será que muitas vezes nós também não somos assim? Nós nos lembramos sempre de invocar Jesus com total confiança para nos ajudar em nossa luta constante e diária contra o mal? Rezemos, meus irmãos. Rezemos a todo instante e rezemos ainda mais, pedindo a Jesus a libertação dos nossos vícios, das cadeias que nos prendem, libertação dos demônios que nos possuem, das fraquezas que nos impedem ou dificultam o nosso testemunho de filhos da luz. Irmãos e irmãs, que como seguidores de Cristo, nós saibamos como ajudar os outros a se libertarem dos seus males, para que alcancem a sua liberdade interior e vivam com mais alegria a sua existência humana e cristã. Que a Virgem Santíssima, a Senhora do Carmo, nos acolhe em seus braços maternos e nos conduza sempre nos caminhos do teu Filho Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.